Boa noite, galera de Maricá, boa noite, pessoal de Teresópolis, todo mundo ligadinho aí. Eu acho que a galera tem que começar a se preparar para o culto do abraço, porque quando acabar esse momento, rapaz, eu acho que vai ter mais abraço do que qualquer outra coisa. Pastor, olha aí, hashtag recado dado. O culto do abraço. Tenho certeza que a Adriana é uma delas. Rapaz, preparem então para vocês para serem abraçados, para receber muita manifestação de carinho. De repente, quem não está acostumado, né, achar estranho. Estamos desejosos mesmo de abraçar a todos aqueles amados irmãos que, por conta desse período, né, não está sendo possível realizar o que nós mais gostamos. Então, quem sabe aí o pastor não faz aí um culto temático, né? Culto, uma campanha. Estou brincando, pastor. Bom, estou feliz de estar... Estou feliz... 7 semanas de abraço, né? Não, se for pensar em festa judaica, né, durava aí 7 dias, 21 dias, né? 15º dia da festa X, né? Então, quem sabe? 18º culto do abraço, né? Porque eu acho que para poder matar a saudade vai levar um pouco de tempo. Bom, nessa noite, aprove o Senhor, né, me designar para estar pregando. Eu recebi uma mensagem do pastor essa semana, eu estava trabalhando, e prontamente disse sim para o convite, para a oportunidade dada, e eu fiquei pensando, rapaz, o que eu vou falar na quinta-feira? Aí eu lembrei que hoje é feriado nacional, feriado de Corpus Christi. Eu falei, tá aí, vou falar algo relacionado a isso. Prometo que não vou falar explicitamente de Santa Ceia, nem dos elementos, nem da importância de ceiar, porque sei que o pastor está preparando uma mensagem oportuna sobre isso, e estamos ansiosos para ouvi-lo. Mas me chamou a atenção a esse período, e eu resolvi intitular essa mensagem de um jantar de despedida. Não sei se está aparecendo a arte aí, não sei se aparece aqui para mim. Tá aí, ó. Um jantar de despedida. E aí você, né, para quem é do círculo religioso, do meio religioso, prontamente já consegue identificar, né, os elementos ali presentes na foto: um cálice, um pão, a palavra. Trata-se da ceia do Senhor. Porém, não vou falar, mais uma vez repito, não vou falar sobre os elementos da ceia. O pastor está preparando um recado de Deus aí para a gente. Mas eu queria que você ficasse com essa imagem de maneira intencional, porque no primeiro momento você, pensando no título sem olhar a imagem, você pensa, são pessoas que estão se despedindo porque vão viajar, porque vai morar em outro canto. E daí eu fiquei pensando, como seria realizar um jantar de despedida? Porque, na verdade, um jantar de despedida é uma oportunidade ótima de você juntar pessoas que você ama, de você juntar pessoas que você quer bem, de você juntar pessoas queridas. E aí, se você fosse realizar um jantar de despedida para alguém, o que você faria? Quais seriam os passos que você adotaria? E aí eu meio que separei aqui, se você um dia for se despedir de alguém ou fazer a despedida de alguém, a primeira coisa que você tem que pensar para um jantar de despedida seria o tema. Porque, afinal de contas, a festa sem tema não tem lógica, né? Para e pensa aí no tempo que, vou pegar aqui Jotinha como exemplo, quando ele era criança pequena, lá, aqui mesmo em Maricá, vai fazer a festinha, aí tinha, né, aquele painel, né, que a tia fazia, que a mãe, as tias faziam em casa mesmo, né? Porque a galera antiga tem um dom e um talento artístico. Hoje em dia você faz uma arte maravilhosa assim, mas naquele tempo, compra papel. Eu lembro que eu era criança, né? Pouco tempo atrás. Vai lá no armarinho, compra isso. Compra papel crepom, compra não sei o quê. Para fazer um painel, para fazer uma arte, para ter um tema. E toda festa tinha um tema. Tema de palhaço, tema de super-herói. Ainda hoje, se você parar para analisar, em algumas festas, é assim. Uma festa sem tema parece que não tem um propósito específico. Parece que não tem uma finalidade. Se pensarmos nesse jantar em especial com relação a essa imagem, a gente rapidamente consegue levar a nossa mente à última ceia realizada pelo Senhor Jesus junto com os seus discípulos, junto com os seus apóstolos. O texto que eu quero usar nessa noite está em Lucas capítulo 22. Deixa eu só arrumar um negócio para prender aqui, porque a folha está voando, e eu vou dar um jeito nisso agora. Enquanto você procura aí, Lucas capítulo 22, pode ser na tradicional mesmo, que hoje eu vim de tradicional, né? Os varões aqui, que hoje eu vim como, né?
Irmãos, estamos aqui nesta noite. As pessoas estão acostumadas a me ver pregando de camisa sem gola ou gola polo, mas hoje eu vim mais formal, afinal de contas estou diante de Jotinha, o diácono. Tô muito brincalhão hoje, né? Mas é assim mesmo. Lucas capítulo 22, quem achou diz amém aí na sua casa. A galera aqui já achou. E a gente tem a oportunidade de acompanhar no telão. Capítulo 22, verso 14 em diante. Bota aí para mim. Então chegaram Jesus e os outros discípulos, e na hora certa todos se reuniram à mesa. Pode seguir. E ele disse: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição da Páscoa com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Versículo 16. Porque eu lhes digo agora, que não tornarei a comer, até que aquilo que ele representa, ou seja, o significado daquele momento, haja acontecido ou tenha se cumprido no reino de Deus. Portanto, quando a gente olha e pensando no jantar de despedida, aonde você tem que pensar num tema, o tema apresentado nesse texto e sobretudo nesse contexto, tem a ver com a última ceia, mais diretamente relacionado com a última Páscoa. O momento da festa dos pães asmos. Se você voltar um pouquinho, eu não vou voltar os versículos, mas se você acompanhar a sentença que esse enredo está contido, quando ele começa a fazer a narrativa dessa história, você percebe que há um fato histórico, há uma tradição sendo realizada, sendo cumprida, sendo concretizada. É a festa da Páscoa, é uma das festas mais importantes para a comunidade judaica, e até hoje é assim. Quando você pega o calendário judaico, o primeiro mês judaico, o mês de Nissan, começa justamente com a festa da Páscoa. E isso, na verdade, foi instituído por Deus. Quando você pega Êxodo, capítulo 12 em diante, quando vai falar da narrativa em que os servos de Deus, onde os hebreus estão saindo do Egito, Deus ele determina a Moisés: esse será o primeiro mês do calendário desse povo. Portanto, não era qualquer festa. Sendo assim, não era qualquer tema. Era uma festa de passagem, era uma festa de transição, aonde na verdade eles estavam passando de um momento de intensa tribulação em direção ao momento de total regozijo. Se a gente olhar para a nossa vida, de uma certa forma nós fizemos essa transição quando chegamos em Jesus. Outrora tínhamos um passado de conduta amargurada, de conduta maculada, manchada, mas quando nos deparamos com Jesus, as coisas mudam. Houve um processo para isso. Cristo está diante desse grande tema, o tema da festa dos pães asmos, o tema da Páscoa. A segunda coisa que você tem que pensar quando se vai fazer um jantar de despedida, e isso também está presente nessa história, é o convite. Afinal de contas, você vai receber pessoas ilustres. Você não convida para a sua festa qualquer pessoa. Você convida para a sua festa pessoas que você gosta e pessoas que você quer bem, e que sobretudo também querem você bem. Sendo assim, são pessoas renomadas, são pessoas honradas, são pessoas importantíssimas para Jesus. E é interessante quando você olha no versículo 8 desse capítulo 22, Jesus ele diz aos discípulos que eles devem preparar a refeição para que eles mesmos pudessem estar comendo, para que todos nós comamos. Ou seja, ele já está deixando claro ali: olha, vocês vão realizar a festa, o tema é esse, e vocês são os convidados de honra. Tipologicamente falando, hoje isso aponta para mim e para você. Nós somos os convidados de honra de Jesus a sentarmos com Ele numa mesa de banquete. Isso mesmo, eu que estou aqui, você que está aí na sua casa, você que está assistindo essa live agora, ou você que vai assistir a gravação que vai ficar presente ali no Facebook ou no YouTube, entenda que você é o convidado de honra desse anfitrião chamado Jesus. Você é o convidado principal. A terceira coisa que a gente percebe que nessa festa tem, e que em toda festa, em todo jantar de despedida precisa ter, são as comidas e bebidas. Afinal de contas, crente come, né? Até um dito popular no meio gospel, um dito popular não, um dito gospel, né? Um dito gospel, que crente não bebe, mas come que só a misericórdia de Deus.
Graças a Deus por isso. Algumas pessoas estão dizendo assim, mentira, a gente não come quase nada. E é verdade, afinal de contas somos homens e mulheres de propósito. Brincando, se tem que comer, a gente come. Mas enfim, não fique com medo de nos convidar, tá bom? Para ir na sua casa, ceiar contigo. Prometo que a gente vai ser comedido, a gente vai comer muito mais, pouquinho de cada vez, né? Umas 10 vezes por aí. É isso aí. Então, a terceira coisa que a gente precisa pensar são os elementos que serão servidos nessa festa, nesse jantar. Se a gente for parar para analisar e pensando naquela imagem em si ali, não sei se você pode voltar à imagem, né, de divulgação, a arte em si. Os elementos presentes naquele jantar, 2 estão nessa foto, que toda Páscoa tinha que ter: um pão sem fermento, um pão asmo, também tinha que ter vinho, e a gente sabe que isso tem um significado importantíssimo para todo judeu. Mas o principal elemento de um jantar de despedida, sobretudo no contexto da Páscoa, não está nessa foto. Porque nenhuma festa da Páscoa, nenhuma ceia da Páscoa podia ser realizada se não tivesse o Cordeiro Pascual. Na verdade, o período que antecedia a preparação desse jantar, a Pré-Serve Pascual, é justamente o tempo em que esse Cordeiro vai ser preparado para ser servido na mesa do banquete. E na verdade, essa foto, eu tenho até de forma proposital o entendimento de que ela não está presente ali porque o nosso Cordeiro não morreu. Antes ele vive eternamente e irá se encontrar conosco. O nosso Cordeiro Pascual, chamado Jesus Cristo, ele não está presente nessa foto na forma de um cordeiro, mas ele está presente na palavra representada pela Bíblia aberta. Ele vive e vai se encontrar conosco naquele grande dia celestial. Não podia faltar o cordeiro, e o cordeiro estava presente naquele banquete. Então, de fato, a festa estava completa, tinha um bom tema, tinha convidados, tinha as comidas certas, a bebida certa. Mas a última coisa que todo jantar de despedida tem, e na verdade todos os convidados esperam esse momento, né? Discurso, discurso, discurso. Todos os convidados esperam que o anfitrião faça aquele discurso de agradecimento. E sobretudo quando se fala de despedida, né, em tom de despedida de fato. E algumas pessoas pensam, se é despedida então é tristeza. Em parte sim, é uma tristeza por ter que partir. Mas havia também um misto de alegria presente aqui, porque havia a certeza de encontrá-los. Havia a certeza de novamente encontrar com cada um daqueles convidados. Há uma certeza em Cristo de encontrar você, querido, na eternidade. Mas a reflexão, nessa breve introdução que eu faço, e eu quero que você esteja refletindo nessa hora na sua casa, você também tem essa mesma expectativa de encontrar com Ele na eternidade? Você tem esse mesmo desejo, você tem essa mesma vontade, e essa mesma certeza, porque isso fala da fé. Você tem fé suficiente para entender que Ele está te aguardando na eternidade? Pense nisso, querido. É um desejo de Jesus encontrar você, mas você também tem que desejar isso e caminhar em direção a isso. O povo de Israel tinha um desejo de sair daquele contexto de punição, o desejo ardente de sair daquela situação de escravidão, mas tinha também que haver neles o desejo de chegar no local da promessa, de chegar no local da terra prometida. Ei, querido, em mim e em você houve o desejo de abandonar uma velha vida, uma vida de pecado, uma vida errada, mas tem que haver também em nós um desejo de não apenas pararmos no meio dessa caminhada que fazemos em direção à eternidade. Precisamos ter o desejo e a certeza: eu vou chegar lá, eu estou em direção ao local que o meu Senhor me espera. Sabe, queridos, e o texto em si revela isso para nós. Eu quero pontuar algumas frases, algumas palavras específicas nesses 3 versículos que nós lemos. O primeiro versículo, verso 14, inicia com a fala de Jesus. Se puder colocar novamente: chegando a hora, ou seja, chegando o momento oportuno, quando chegou a hora de fato,
Sabe, nesse contexto aqui, a palavra ela se refere a um momento específico, e não apenas a uma questão cronológica, não apenas a uma questão de, num tempo específico com relação a 1 hora, 2, 7 horas da noite. Era um momento esperado, era um momento desejado, era um momento em que os convidados aguardavam o anfitrião. Mas também era um momento em que o anfitrião aguardava os seus convidados. E uma vez que todos estavam presentes, o banquete podia ser servido. Verso 14, se puder colocar para mim na tela. Sabe, era uma ocasião especial, aguardada por todos. Era a hora da Páscoa. E na verdade não era simplesmente a hora de se cumprir uma simples tradição. Era a hora de ter um momento de comunhão. Pensando em questão cronológica, ou de repente, num contexto de momento específico do dia, isso tratava-se da noite, porque quando você olha para o passado, quando você olha para o Egito, eles estão preparando durante o dia e à noite eles vão comer, porque meia-noite acontece a manifestação da glória de Deus em toda a terra do Egito, e o momento exato da libertação de um povo que outrora era hostilizado, ser marcado na história da humanidade como um povo liberto. Sabe, isso aconteceu comigo e contigo, no momento específico, não necessariamente na meia-noite, de forma cronológica, mas talvez na meia-noite da sua vida num sentido figurado, talvez no momento mais obscuro, quando a gente olha para alguns filmes, e sobretudo filmes seculares e filmes de suspense ou até mesmo de terror, alguns acontecimentos sempre beiram a questão da meia-noite ou depois da meia-noite. É um momento que para alguns é de trevas, é um momento obscuro, mas foi justamente nesse momento, talvez no pior momento, quero aqui conjecturar, no pior momento em que houve uma grande manifestação de Deus sobre toda a terra do Egito para livrar o seu povo. Eu quero liberar essa palavra para você, querido. Eu quero dedicar essa palavra a você que talvez esteja vivendo o pior momento da sua vida, um momento obscuro. Não sei se em função da situação de saúde que não somente o nosso país, mas o mundo está vivendo, não somente pela questão econômica. Eu não sei qual é o seu momento obscuro, mas entenda uma coisa, é justamente nos momentos mais obscuros da nossa vida, que cremos em Deus, que Ele se manifesta ao nosso favor. Eu profetizo sobre a tua vida isso, no pior momento, talvez seja agora, ou talvez é mais adiante, não sei qual vai ser o pico desse momento difícil na sua vida, mas nesse pior momento, creia, o Senhor vai se manifestar ao seu favor, o Senhor vai se manifestar em relação à sua casa, o Senhor vai se manifestar em relação aos seus. Está escrito, querido, está escrito, eu creio e acredito, eu tenho vivido isso na minha vida. Creio que alguns irmãos que estão aqui, alguns irmãos que estão nos acompanhando em casa, através dessa live, também estejam vivendo isso. Eu tenho visto a mão do Senhor sobre a minha casa, eu tenho sentido a mão do Senhor sobre a minha vida. Chegando a hora, ou seja, o momento oportuno, onde certos acontecimentos na nossa vida, parece que outrora vão dar errado, e é justamente nesse tempo, o tempo certo, da glória de Deus se manifestar. Deus não trabalha no nosso tempo, querido. Ele tem um tempo próprio para todas as coisas, para realizar todas as coisas na terra. Quando chegou a hora, o verso continua, Jesus se pôs à mesa. Pode colocar para mim o versículo 14? Porque é a versão que o pessoal acompanhou em casa, acho que foi na versão viva, se não me falha a memória. Lucas 22, verso 14. Chegando a hora, Jesus e os outros discípulos se reuniram à mesa. Os convidados, as pessoas ilustres estavam presentes ali. Como eu falei, hoje nós somos os convidados. Quando a gente olha para Apocalipse capítulo 19, verso 9, o texto diz que bem-aventurados são aqueles que são convidados
para a festa do banquete. Sabe, querido, bem-aventurados é ser muito feliz, é ser felicíssimo. E esse convite já foi feito para você. Esse convite já foi realizado e já foi dispensado sobre a tua vida. Há um convite para você comparecer a esse banquete. E felizados são aqueles que vão comparecer. Jesus chega conjuntamente com os seus discípulos e na hora certa todos se assentam à mesa, se reclinam à mesa. E eu quero fazer você pensar um pouco sobre a ideia de mesa nesse contexto, porque quando se fala de mesa, nessa cultura grega, há dois indícios. Essa situação aqui, de fato, a ideia de mesa no grego é um local apropriado para a refeição, local apropriado para se colocar o alimento, né? Poderia me aventurar a falar em grego aqui, mas não quero cometer essa gafe, porque está ao vivo, eu não sei onde essa live vai chegar. Mentira, eu não me aguento. Trapezan, no grego seria isso, trapezan. Era o local apropriado para a refeição, sabe? Sentar à mesa com alguém era ter a certeza, vai ter alimento. Por pior que fosse o momento, por pior que fosse a escassez, se alguém te convidar para sentar à mesa, era a certeza de alimento farto. Pensa, por exemplo, no caso de Davi, quando ele chama lá, né, ele busca no meio do povo se havia alguém da casa de Saul para ser honrado, e ele encontra, e a declaração que Davi dá é: por todo o resto da vida, ele vai comer pão à minha mesa. Ou seja, quando o rei chama alguém, quando o anfitrião chama alguém para a sua mesa, é a certeza, eu vou ter alimento farto para o resto da minha vida. Ei, querido, o convite já foi feito, já foi designado a você para comparecer à mesa do Senhor. Há alimento farto para você, querido, para o resto da sua vida. Mas o segundo significado que mesa, nesse contexto grego, nessa frase específica, tem, é um local de negociação. Era o local em que os banqueiros ou que os contadores faziam a contagem do dinheiro. É diferente dos coletores de impostos. São pessoas que de fato vão fazer negociação, comprar, vender, trocar. Isso fica claro num texto, não sei se dá para colocar aí, Lucas capítulo 19, versículo 23, Alan. Coloca aí rapidinho, só para a gente ter o entendimento, porque nesse contexto, não, Lucas 19, isso, 23. Uma pergunta, então por que? Cristo está contando uma parábola e nesse trecho ele diz o seguinte: então por que não depositou o dinheiro no banco? O banco aqui é o mesmo sentido de mesa, porque a ideia de banco era um artefato de 4 pés, de 4 pontas, semelhante a uma mesa, mas aqui era uma mesa de negociação. Por que não depositaste o meu dinheiro no banco, na mesa? Talvez em algumas versões mais antigas você até veja essa palavra específica, a palavra mesa, para que pelo menos eu ganhasse alguns juros com ele. E a ideia de mesa no sentido do banqueiro, no sentido do contador, é: nenhum contador, nenhum banqueiro vai fazer contagem de dracmas ou de dracmas num banco, numa mesa, se não for para ganhar uns juros em cima, se não for para ter um sucesso, um lucro específico. Era um local de negociação. É interessante que nessa mesa que Cristo está, também há uma negociação. Além de ser um local de refeição, de alimento, de comida farta, é um local de negociação. E na verdade, é um local de negociação, talvez da maior negociação de todas. João capítulo 13, no verso 30. Dá para colocar aí? Que ali é mais rápido do que eu procurar aqui. Isso, 13:30. Volta um pouquinho, verso 29. Mais um pouquinho, volta mais um pouquinho. Isso. Não, volta mais um pouquinho. Isso aí, verso 27. Logo que Judas comeu ali o pão, vou te refrescar aqui o contexto. Cristo revela: um de vós há de me trair. Oh my God, eu. Jesus então fala: aquele que comer do bocado molhado, esse é o que vai me trair.
Eis que comer do pão que estiver molhado, ou seja, que eu lhe der, vai me trair. Logo que Judas come o pão, Satanás entra nele, e então Jesus faz essa seguinte declaração: depressa, faça já. Ou seja, houve uma negociação aqui. Em algumas versões talvez vai estar: o que tens de fazer, faze-o depressa. Talvez uma versão mais tradicional, ela esteja assim. Foi um local de refeição, mas também foi um local de negociação. E na verdade, talvez essa frase, a primeira frase, pode colocar, essa primeira frase revele para você, de fato, a negociação que foi realizada ali, a partir daquele momento. Foi a negociação não do século, não da década, muito menos do milênio. Foi a maior negociação de todos os tempos. Está aí a frase 1? Isso. A maior negociação de todos os tempos foi realizada na cruz do Calvário. E o acordo feito foi pela minha e pela sua vida. Ainda que outrora estivessem ali diante de um banco, diante da mesa, diante do local, que outrora não era para negociação, mas foi feita uma negociação, ela foi concretizada na cruz do Calvário, querido. Através do famoso está consumado, está feito, está realizado. O acordo foi feito. Essas vidas são minhas. Sabe, não foi um privilégio dos judeus. Afinal de contas, o próprio João vai dizer que ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Os seus não o receberam. Isso abriu para mim e para você a possibilidade de sermos feitos filhos de Deus. E esse acordo contemplou isso, querido, a minha e a sua vida. Não mais para sermos escravos como outrora o povo era no Egito, mas agora para sermos um povo liberto. E não apenas o povo de Deus, mas para a partir de Jesus sermos feitos filhos de Deus. Você é filho de Deus, querido. Fala para a pessoa que está do seu lado: ei, você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Sabe, isso coloca você num patamar muito maior do que outrora ser o povo de Deus. Quem dirá de ser escravo numa terra estranha? Cara, você tem direito à herança do Senhor por ser filho dele. Está aqui, querido, está escrito. Mas o interessante dessa situação em que eles estão ali nessa mesa é que é muito mais do que um simples local de refeição ou local de negociação. Mesa ali também representa um local de comunhão, porque por mais que houvesse uma tonalidade de tristeza em função da despedida, havia também uma alegria e a certeza de se encontrar. Quando você olha, por exemplo, Atos capítulo 16, alguns de nós conhecemos muito bem essa passagem. Perto da meia-noite, Paulo e Silas na prisão, né? O pessoal fala: um terremoto vai, sabe, rapaz, esse negócio do terremoto. E houve um terremoto e a cadeia de todos foram abertas. Aleluia! Aí pare e pense, se todo mundo foge dali. Desculpa a expressão que eu vou usar, mas pense no caô que ia dar para Paulo. Todo mundo fugiu, cara. Pensa aí se é Bangu 1, Bangu 7, Bangu 8, qualquer um presídio aqui no Brasil. Meu irmão, abriu a cadeia, bora. Todo mundo, rapaz, não ficava um. Talvez só Paulo e Silas mesmo, porque era crente. Crente mesmo, né? Mas por que? Não, estou falando isso, deixa eu abrir meu coração aqui nesse... Vou até beber uma água aqui antes de mais nada. Porque, sabe, eu vejo assim, uns comentários, né, de uma galera aí, de que como se a coisa mais importante foi o fato da cadeia ter sido aberta. A coisa mais importante ali foi o testemunho dado. Ei, não atente contra a sua vida, porque nenhum dos que estavam presos fugiram. Sabe, querido, maior do que uma manifestação de poder da glória de Deus em função da sua vida, é o seu testemunho em razão dessa glória. O poder de Deus se manifestou, beleza. Deus está abrindo as nossas cadeias e nos colocando em liberdade. Espera aí, querido. Será que é isso mesmo? A coisa mais importante que acontece ali é o testemunho de Paulo. E esse testemunho, capítulo 16, Atos 16, Alain. Atos 16, verso
Cadê? Deixa eu ver aqui. Do 30 em diante, do 31 em diante. Depois de ter acontecido esse fato, de o carcereiro contemplar que todo mundo estava ali, eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, e sua família inteira também. Pensa nisso, tem algo para você e para os seus. E aí, você que já lembrou da história, beleza. Você que talvez não estava familiarizado com o texto, Alan, avança aí para o verso, vai mais adiante aí, no verso 34, 33 em diante, 33, dá uma volta no 33. Naquela mesma hora ele lavou as feridas das chicotadas e foi batizado juntamente com toda a sua família. Verso 34, depois levou-os para casa e serviu-lhes uma refeição, e como ele e a família sentiam alegria por serem todos crentes agora, estavam no local de refeição, mas também no local de comunhão. Sabe, na mesa do banquete que o Senhor preparou para mim e para você, querido, não haverá tempo para tristeza. Sabe, quando nós celebramos a ceia do Senhor aqui, alguns pensam: estão celebrando a morte do Senhor. Não, nós estamos celebrando a vida. Porque, como eu falei, se pensarmos na mesa da ceia do Senhor, num contexto pascual, faltaria o cordeiro. Por que o cordeiro não está nela? Porque ele não está morto, porque ele está vivo. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós apregoamos vida, e vida em abundância, vida em Jesus Cristo, querido. Sabe, a vida em Jesus Cristo é um motivo de comunhão. Está naquela mesa ali, querido, ainda que tivesse uma tonalidade de tristeza, como eu falei, por conta da partida do anfitrião, por conta da partida daquele que era querido por todos, havia também uma tonalidade de comunhão e de alegria, querido. Verso 15, Lucas 22, 15, o texto segue. Jesus então diz que ele está decidido a não mais, estava decidido e desejoso a comer aquela ceia, desejando ardentemente, ansiosamente. O texto diz: eu estava esperando muito ansiosamente esta hora, desejoso de comer a refeição com vocês, antes de começar o meu sofrimento. Há um misto aqui de alegria e ansiedade, tipo, pensa aí no Chaves, né? Vai chegar a hora da ceia e vamos estar todo mundo junto e não sei o quê. Antes de começar o meu sofrimento, antes de ficar tchói, como o diácono Rodolfo fala, há um misto de sentimento, mas o que prevalece é a alegria. Viver nesse contexto que nós vivemos é um misto de sentimento, de emoções, mas aí, querido, o que deve prevalecer em mim e em você é a alegria do Senhor, é a alegria no Senhor, por conta do que Ele fez por nós. Desejei ardentemente, desejei ansiosamente comer com vocês. Sabe, isso revela a intensidade do quanto Jesus queria estar com os seus convidados. Isso também revela a ansiedade e o desejo que Ele tem de estar comigo e contigo, querido. Sabe, não pense nesse texto naquele exato momento, pense nesse texto agora, de maneira atual, como se Lucas estivesse escrevendo agora para mim e para você. Eu desejei, Jesus dizendo para mim e para você, eu desejei ansiosamente a estar com vocês nessa noite. E talvez você que ainda não tomou uma decisão por Jesus, mas está acompanhando essa live, entenda, Jesus continua te desejando, continua querendo te abraçar, querendo estar contigo, desejando realizar um grande banquete para você e comer desse banquete com você. Sabe, querido, quando a gente pensa nessa palavra, essa palavra desejar ansiosamente, ardentemente, o sentido, a conotação dela, na maioria dos demais textos da Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, vai ter uma conotação de cobiça, sabe, de algo não positivo, de algo negativo mesmo. Alguns trechos falam sobre o desejo carnal, mas Cristo aplica essa mesma palavra de maneira positiva, no sentido de estar com quem se ama, estar com alguém que se quer bem. Esse é o desejo que Jesus tem para mim. Esse é o desejo que Jesus tem por você. Quando você pensa, por exemplo, em Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na primeira carta, quando Paulo está falando para o povo em Tessalônica,
No capítulo 2, no verso 17, ele mostra essa mesma conotação que Jesus está dando aqui a essa palavra. É um desejar não de cobiça, é um desejar de querer estar junto de quem se ama. Segundo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 17. Não sei se você tem a sua Bíblia aí na casa, mas o Alan botou aqui. Queridos irmãos, depois que nós os deixamos e tínhamos estado longe de vocês só um pouquinho de tempo, embora o nosso coração nunca os tivesse deixado, procuramos de todas as maneiras, procuramos desejosamente, procuramos ardentemente, ansiosamente, voltar para vê-los mais uma vez. Sabe, se Paulo, um ser humano como eu e você, tinha esse desejo por aqueles que ele ganhou para o Evangelho, pense no desejo que Jesus tem por aqueles os quais ele se entregou na cruz. Eu fico imaginando e conjecturando, porque assim, eu dou uma viajada mesmo, eu fico imaginando Jesus assim, lá, meu filho, ai, como eu estou desejoso de encontrar, como eu estou desejoso de abraçar. Algumas pessoas têm esse desejo. Eu até comentei, até brinquei com a Célia mais cedo, né, que a Adriana, quando encontrar, ela acha que vai, minha lindinha, não sei o que, vai agarrar. Falei para ela e para a Ju, se preparem para serem agarradas, para serem maltratadas com excesso de fofura, porque excesso de fofura, sabe? Surra de fofura vocês vão tomar. Conhecendo a minha esposa, não somente vocês, há uma lista, e a lista é grande, de pessoas que ela quer abraçar, que ela quer estar junto. Isso inclui a pastora. Rapaz, a lista é grande, né? Mas enfim, se nós seres humanos somos capazes de termos esse desejo por alguém que queremos bem, e às vezes por pessoas que não temos tanta afinidade, eu sou crente, é tudo maluco, né? Parece que a gente já se conhece há um tempão, é o povo de Deus, cara. Às vezes eu brinco com o Jota lá, o Rodolfo, assim, parece que eu conheço há anos, parece que crescemos juntos aqui, interessante isso, né? Só Jesus faz essas coisas. Sabe, esse mesmo desejo Jesus tem por você, querido. Pensa comigo, analisa essa segunda frase. Coloca aí, Alan, a frase 2. Rapaz, estou bom nesse negócio, já fiz até frase 2, ó. 2 frases, rapaz. Se fizer 3, pede música? Rapaz, Ministério de Louvor que me aguarde. Presta atenção nessa frase. Jesus nunca desejou cumprir simples tradições se estas não lhes trouxessem, né? Faltou ali, acho que na hora que eu mandei, enfim, na correria fiz a frase aqui, se essas não trouxessem a ele, né, não lhes trouxesse rendidos corações, corações contritos, corações voltados para ele. Sabe, processo de rendição? Aqui no Rio de Janeiro isso é muito fácil para nós. Ei, perdeu! Né? Automaticamente você. Que isso, pastor? Então quer dizer que Jesus ele era #revoltado, rebelde sem causa? Se não fosse isso, ele não cumpria a tradição? Não. A Bíblia diz que ele veio para cumprir a lei, e veio para cumprir em amor, não viver em função dela. São coisas diferentes. Mas sabe, o desejo dele em cumprir as tradições, cumprir a lei, não era simplesmente por causa das tradições, era porque dar um bom testemunho de alguém que cumpria a lei, trazia até ele rendidos corações. O fato dele ter cumprido a lei atraiu a mim e a você, que outrora nem mesmo vivíamos por ela, nem mesmo sabíamos que ela existia. Conhecemos, e agora, entenda, por que eu vou viver pela lei, se aquele que a cumpriu derramou uma torrente de graça sobre a minha e a sua vida? E entenda uma coisa, deixa eu pular aqui rapidinho fora da pregação, 2 minutinhos, pastor. Entenda uma coisa, querido, a graça está posta, está sendo derramada através de Jesus Cristo e hoje manifesta pelo Espírito Santo, mas eu e você temos que estar debaixo dela. Não tem como eu me molhar numa queda d'água na cachoeira se eu não entrar debaixo dela. Não tem como eu ser agraciado por essa graça que não foi de graça, se eu não mergulhar, se eu não me colocar debaixo dela, aí sentir toda a intensidade da força que ela tem. Sabe, querido, e uma vez que você experimenta isso,
Quem já foi em cachoeira, quem gosta de cachoeira e sobretudo queda d'água, automaticamente faz meio que uma higienização mental, digamos assim, né? Entra lá debaixo da água e ó, aquela água gelada, parece que te revigora, parece, sobretudo no calor intenso, verãozão, pensa aí. Não sei como é que é a cachoeira aqui em Maricá, né? Se tem assim essa intensidade de água. É mais ou menos, né? Mas, por exemplo, quando você vai no Sana, na região serrana de Macaé, quando você vai ali, tirando a galera né? Galera alegre, a galera animada que vai lá, a galera que empilha pedra, sabe? Tipo, Josie Berry Luz, né? E aí, suave, né? A crente também é meio maluco assim. Tem uma galera lá que gosta de empilhar pedra, mas eu gosto de ir no Sana, e quando eu vou lá, cara, tem uma queda d'água. Cara, na boa, tu para ali, tu fica pelo menos uns 5 minutos, sendo revigorado. Parece que você esquece de tudo, e o tempo passa lentamente. Sabe, quando você entra debaixo da graça, é semelhante a isso. Parece que nada mais do que acontece fora dali importa. Sabe, os problemas, as dificuldades ou qualquer outra coisa que aconteça fora daquele momento faz uma diferença significativa, porque ele está debaixo do melhor lugar para se estar. Estar debaixo da graça é assim, querido. Nenhuma tradição que Jesus viesse a cumprir era suficientemente relevante se isso não trouxesse corações arrependidos, corações rendidos. O fato dele ter cumprido cada uma delas atraiu a mim e a você, e quer atrair a toda a humanidade. Sabe, Cristo, ele manifesta isso, esse desejo de estar ali com eles, e ele faz questão de pontuar antes que comece o meu sofrimento, antes que comece o meu momento difícil. Sabe, a fonte desse desejo de Jesus aqui de estar com eles e ter a certeza de que vai viver um tempo difícil, um momento de dificuldade, um momento de sofrimento, mostra a característica humana de Jesus ali naquele momento, mesmo ele sendo filho de Deus. A ansiedade que muitas vezes eu e você sentimos. Por exemplo, tem pessoas que me perguntam assim: poxa, pastor, quando você sobe ali para pregar, você nem fica mais nervoso, né? Eu falo, todas as vezes. E ai de mim se não sentir esse nervosinho. Porque se eu não sentir isso, eu posso correr o risco de enveredar por um caminho de autossuficiência. E isso aí não rola em quem serve a Deus, em quem segue a Deus, querido. Por mais que você possa ser bom naquilo que você faz, o excelente é Ele. O excelente, a excelência vem do Senhor. Tal qual Paulo fala, não que nós sejamos capazes por nós mesmos de alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Sabe, querido, isso revela a humanidade de Jesus ali. E aí, na verdade, esse sofrimento era a transição do momento de alegria para uma certeza de sofrimento, de que eu vou ter que me despedir de vocês. Eu vou ter que me afastar de vocês temporariamente. Eu vou ter que ficar distante de vocês. E sendo Jesus quem era, sendo onisciente, onipresente, e não somente onipotente, né? Mas conhecendo tudo, estando presente em todos os tempos, a onipresença aponta para isso, porque hoje, uma vez sendo Ele, tendo o corpo glorificado, Ele é onipresente. Da mesma forma como Ele está contigo aí na sua casa, Ele está aqui comigo. Quando Ele recebe essa característica, essa condição de onipresença, naquele momento ali, tendo onisciência, ou seja, a certeza das coisas que estão para acontecer, conhecendo tudo que há para acontecer, Ele também consegue, conjecturo eu aqui nesse momento, vislumbrar que não somente os discípulos irão sofrer pela partida dele, mas eu conjecturo que, vislumbrando à frente, ele consegue contemplar a igreja que seria formada, tendo que conviver com a ansiedade e a tristeza de não chegar logo o momento de estar com ele.
Mas hoje essa ansiedade, ela não é só enveredada pela tristeza de estarmos afastados. Ela, sobretudo, ela é envolvida pela alegria e a convicção, através da nossa fé, de que iremos encontrar com Ele. Você precisa ter essa convicção, querido. Você precisa ter essa certeza. Interessante que no verso 16, Jesus é enfático, tipo assim, hashtag decidido. Eu não vou comer mais. Bota para mim aí, Alan, verso 16. O último verso dessa sentença que nós estamos usando para falar dessa magnífica mensagem contida na nossa Bíblia, a certeza de que Ele vai voltar. Cristo, Ele mostra aqui um poder de decisão notório, que eu e você temos que ter, porque eu lhes digo, eu lhes afirmo, eu lhes dou certeza, eu não tornarei comer, até que aquilo que ela representa, haja acontecido no reino de Deus. Sabe, aquele momento, aquele ato ali, aponta para o grande banquete. Cristo, ele cita a parábola do grande banquete, em que alguns foram convidados, e os convidados não compareceram. Ele chama o servo, vai na rua, cata quem você encontrar, e traz aqui para a minha festa. Sabe, querido, aplicando isso no nosso contexto, quando a gente pensa, ele veio para os seus, e os seus não receberam. Esse servo saiu a catar pessoas que outrora eram desprezíveis, não eram para estar no banquete, mas foram agraciadas com o convite. Isso aponta para o Espírito Santo, porque é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele que foi até você para te convidar, ei, tem um banquete preparado para você. Foi Ele que te convenceu, ei, jovem, esse caminho não é para você, tem um banquete preparado. Ei, jovem, essas drogas, essa migalha não é para você, tem um banquete preparado. Não comerei dele novamente até que se cumpra. Ou seja, fala da certeza que Cristo tinha, isso vai se cumprir, isso vai acontecer. Ele revela ali para os seus convidados, tenha certeza, mantenha a convicção, mantenha a fé, isso vai acontecer no reino de Deus. Aí talvez você diga assim, mas pastor, ele não chegava nos lugares e falava, é chegado o reino de Deus? Como é que isso vai acontecer no reino de Deus? Porque na verdade ele veio na terra para inaugurar, mas também para revelar para mim e para você a extensão desse reino. Começa aqui na nossa escolha, na nossa vinda para Jesus, e termina na glória eterna. Sabe, Ele inaugurou o reino aqui, querido. Ele inaugurou o reino quando esteve presente, mas Ele te mostra a extensão da sua libertação. Termina na terra prometida, termina na glória eterna. Se pensarmos no povo de Israel e os demais povos que saíram com eles do Egito, a libertação daquele povo, a inauguração de um reino de justiça, a inauguração de um reino de liberdade, começa justamente quando esse povo começa a marchar para fora do Egito. Sabe, quando você aceitou Jesus e começou a marchar para fora das drogas, para fora da prostituição, para fora dos rolos da vida, para fora de sei lá o que Ele te livrou, querido, você começou a inaugurar na sua vida o reino de Deus. A questão é que isso não para aqui, isso apenas começou, termina na sala do banquete, termina na glória eterna. Hoje à tarde eu estava estudando para fazer essa mensagem, eu estava lembrando de uma música, até botei para tocar, Sala do Banquete, do Pier 49, não sei nem se podia falar, agora já foi, né, de uma determinada banda, né, de uma galera assim, enfim, Pier 49. Sala do Banquete, você me levou. E eu fiquei pensando, eu fiquei por um momento visualizando, como seria entrar na... Como seria não, como será entrar na sala do banquete? Vai ser um misto de zais do Chaves com com os memes do WhatsApp. Sabe, acho que vai ser tanta coisa para a gente olhar, que não vai ser como Chaves só olhando a comida. Alguns talvez vão ser o Chaves ali olhando a comida, mas alguns de nós talvez ficará pensando, rapaz, que lugar de chiqueza. Sabe, eu fiquei pensando, sala do banquete, como será?
Eu tenho certeza que vai ser o lugar mais magnífico que eu e você iremos conhecer. Não somente pela graciosidade do lugar, ou pelo glamour, digamos assim, do lugar, mas porque Ele vai estar lá. Ele vai estar conosco, Ele vai estar nos esperando, Ele que vai nos receber, sabe? E hoje a Adriana, ela fazendo as coisas lá em casa e tal, e ouvindo música e pensando, ela falou assim mesmo: ai, o que foi, amor? Sei lá o que, garoto? Eu amo tanto esse Deus, eu amo tanto Jesus. E eu fiquei pensando assim: pois é, né, cara? Eu também amo esse Deus. Como eu desejo estar com Ele. Sabe, isso vai acontecer, querido. Se você colocar na sua vida essa certeza e essa convicção, Ele está me esperando, e Ele prometeu: eu não vou comer enquanto não se cumprir, ou seja, enquanto você não estiver comigo. Ei, querido, há uma promessa para se cumprir na sua vida, e Jesus quer concretizar isso lá na sala do banquete, no reino de Deus, sabe? É uma previsão que aponta para um cumprimento de uma promessa. Inicialmente aponta para a bênção espiritual que vai ser Cristo e os seus convidados, ou seja, eu e você, estarmos juntos para o culto do abraço na sala do banquete. Eu acho que a gente vai ensaiar aqui quando liberar os cultos, porque quando chegar lá, cara, eu imagino que a fila para abraçar Jesus vai ser tão grande, mas ninguém vai chiar da fila grande. Sei lá, estou viajando mesmo, estou conjecturando. Ué, pastor, mas Ele não é onipresente, Ele não pode abraçar todo mundo a uma? Sei lá, vai que. Porque nesse exato momento eu me sinto abraçado por Ele. Talvez algumas pessoas que estão me ouvindo também se sintam abraçadas por Ele. Essa é a maravilha, não a loucura da cruz já aconteceu. Essa é a maravilha da graça. Ele é capaz de alcançar todos de uma única vez. Você precisa ter essa certeza, cara. Ele deixou claro: eu não vou comer enquanto você não estiver comigo. Eu não vou realizar outro jantar desse, porque não vai haver mais despedida. Vai haver um jantar de comunhão, vai haver um jantar de alegria. Sabe, é uma promessa que aponta para uma herança reservada para mim e para você. Afinal de contas, o próprio Paulo vai dizer que aquilo que Ele está preparando, o olho nenhum viu, nenhum ouvido conseguiu escutar o que estava sendo feito, sabe? Os bisbilhoteiros de plantão, o que será que está falando ali? Ninguém tomou ciência, nenhuma mente contemplou o que está sendo preparado para mim e para você, querido. Mas Ele dá um spoiler, Apocalipse 19, verso 9, Ele dá um spoiler dizendo que muito felizes serão aqueles que estiverem lá. Talvez a felicidade que você tenha vivido nessa vida, querido, seja legal, seja interessante, seja grande. Talvez você seja uma pessoa que já realizou de tudo nessa vida, ou está realizando, ou vai realizar. Mas nada disso se compara ao que Ele preparou para mim e para você. Bota a última frase aí. 3 frases, posso pedir música, né? Então, pensa aí, Jotinha, na música aí pra gente fechar. Pensa aí, Ju, pensa aí, Ciele. Pensa aí, geral. Olha só essa frase. Dei mole, era para mim ter colocado esse entenda em letras garrafais. Entenda! E com uma exclamação, não 2 pontos. Colocar mesmo de maneira imperativa para você entender que você precisa entender. Independente das promessas que já te fizeram nessa vida, nenhuma delas hão de se comparar com as que estão preparadas para você na eternidade. Não troque um banquete por migalhas, querido. Não troque. Há um banquete preparado por você, mas entenda: o inimigo da sua alma, o inimigo da sua vida, vai oferecer você a migalhas, para que você se encha e não deseje o banquete. Sabe quando a gente pensa em comida de sexta-feira, né? Grupo ADA, lá na Briosa, né?
Ou então a galera que às vezes vai bater uma laje, é convidada para bater uma laje, aí pensa logo, bocotó, feijoada, rabada, faca atolada, sabe, só comida assim que dá sustância. A pessoa às vezes fala assim: rapaz, eu não vou nem comer em casa para não encher o bucho. Ou então eu vou tomar um café simplesinho para quando chegar na hora do almoço, só eu mandar ver. Porque afinal de contas, é aquela comida. Você não come feijoada todo dia, você não come mocotó todo dia, você não come algum tipo dessas comidas que eu falei aqui do grupo ADA, né? Todos os dias. De tempo em tempo você faz aí uma costela com agrião e batata. Olha eu dando ideias para os varões em casa. Para os varões aí culinários, pessoal, a galera que tem o dote culinário aí. Você aguarda o momento ansiosamente, para que quando a refeição for servida, você possa se deliciar e comer fartamente. Quando o Ministério de Louvor estiver pronto, já pode chegar para cá. Mas entenda, já viu que, pensa aí quando você vai no restaurante, quando você vai aí no rodízio da vida, seja de pizza ou seja numa churrascaria. Aí você está aguardando ali, né, o momento oportuno do rodízio. Aí a pessoa começa a te empurrar um montão de petiscos. Come aqui, pão, torrada, não sei o quê. E você está aguardando o prato principal. Sabe, não que essa pessoa esteja figurando como inimigo. Mas pensa aí, por exemplo, você está esperando o prato principal e alguém começa a te dar um montão de outras coisas. Sabe, esse mundo e as forças que operam nele, sobretudo a força do inimigo, que na verdade é uma fraqueza diante da glória de Deus, ele tenta fazer justamente isso comigo e contigo, nos oferecer migalhas, quando na verdade nós temos direito a um banquete, a uma refeição farta. Eu quero que você pense, enquanto o Ministério de Louvor vai estar entoando um louvor, pense em todas as migalhas que o inimigo já te ofereceu e que você tem que rejeitar a partir de agora, porque tem um banquete preparado para você, querido. Começa a pensar, e conforme você for se libertando de cada uma delas, anulando mesmo, talvez em alto e bom som, eu rejeito essa migalha, dê nome a essa migalha, eu rejeito o cigarro, eu rejeito a droga, eu rejeito a bebida, eu rejeito as negociações obscuras, eu rejeito tudo isso. Onde está o seu aguilhão? Ele venceu. Meu rei venceu. Morte, onde está o teu aguilhão? Diga não para as migalhas, querido. Ele venceu, ele venceu, meu rei Rejeite as migalhas na sua vida, querido. Rejeite aquilo que o inimigo te ofereceu, fantasiado de banquete, fantasiado de uma boa refeição. A nossa boa refeição foi inaugurada aqui na terra através de Jesus Cristo, mas ela vai terminar lá na glória, naquele grande dia. Sabe, querido, se outrora você tinha dúvidas com relação à sua salvação, se você outrora tinha dúvidas com relação, será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu tenho direito? Eu falo para você nessa hora, você tem direito em Jesus Cristo, você tem direito através dele. Ele abriu o caminho, ele construiu
uma passagem direta para o Pai. Não há mais intermediários. Cante na sua casa, querido, exalte a Ele, adore a Ele. Queridos, antes de estarmos orando para encerrar esse culto, um culto de bastante reflexão, não somente sobre a nossa vida atual, mas sobre aquilo que nós queremos para a eternidade. Sabe a canção que nós entoamos? Ela deixa bem claro que outrora o nosso maior inimigo, a morte, ela não tem mais vez. Ela já foi vencida. E aquele que nos garantiu isso, passou por ela e ressuscitou. Talvez você que pegou a live no meio do caminho e viu a imagem, entenda ali que naquela mesa, estando o pão sem fermento, representando a não contaminação, um pão sem mácula, sem mancha, sem algo que pudesse denegri-lo. Um puro suco, um cálice de uva que representa o sangue vertido, capaz de nos purificar. Foi a certeza de que o cordeiro que outrora deveria estar na mesa, deveria estar no local, em exposição, passou por ali e foi para a eternidade aguardar a mim e a você. Sabe, eu quero encerrar, antes de orar, João capítulo 1, verso 11, verso 12, eu citei, mas eu quero, se for possível, que você leia, ou em casa, ou através aqui da imagem que vai ser colocada. Eu queria que você pensasse muito sobre esse versículo, e na verdade trouxesse ele para a sua vida, porque esse versículo tem que ser uma certeza no meu e no seu coração. Sabe, eu lembro que uma vez eu conversando com um amigo meu que ele se dizia católico não atuante. Foi a primeira vez que eu ouvi esse termo, católico não atuante. Ele dizia assim: rapaz, eu acredito que a eternidade e a salvação, como vocês protestantes, né, pregam, na verdade ela vai ser só para aqueles que estiverem em Jerusalém, aqueles que conseguirem estar lá em Israel. Mas eu falei para ele assim: cara, como é que você vai colocar o mundo todo em Israel? Ah, sei lá, cara, eu só acho que ela só vai ser dado direito para quem estiver lá, porque afinal de contas lá é a Terra Santa. Até dá para entender esse pensamento dele.
Bom, se lá é a terra santa, só será santo quem estiver lá. E aí você vê constantemente pessoas fazendo peregrinações, pagando horrores, fortunas, se endividando, só para ir lá, quando na verdade, aquele local, aquele território foi apenas o local de inauguração, para onde eu e você deveremos estar. Sabe, nesse meu amigo faltava nele o entendimento dessa sentença, João capítulo 1, verso 11 e verso 12. Na minha versão diz, ele veio para o que era seu, ou para os seus, mas os seus não receberam. Estava sendo esperado por uma galera, e pensa aí, eu chegar na sua casa, e de repente você estava sendo esperado, e eu chego lá na sua casa e você não me recebe. O texto diz no verso 12, que todos os que receberam, ou seja, aquela galera não recebeu. Saí da sua casa e resolvi ir lá no Jotinha. Falei, pô, Jotinha, fui lá no Alain, ele fechou o portão na minha cara, não abriu para mim. Jotinha, não, cara, entra aí, parça. Chega aí, tem um banquete para você. Jotinha, na verdade, estava representando o que o verso 12 diz: mas todos os que o receberam e creram no seu nome, receberam a prerrogativa, receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe, querido, se outrora você tinha dúvidas se você tem ou não direito, entenda uma coisa: você só precisa de duas coisas, na verdade: receber Jesus no seu coração e acreditar piamente que Ele é o Salvador da sua vida, Ele é o Salvador da sua casa. Apenas essas duas coisas, e a sua passagem, o seu direito de entrar naquele grande salão e se assentar na mesa do banquete vai estar garantido. Se você quer fazer essa decisão hoje, aí na sua casa mesmo, faça essa oração que eu irei estar fazendo agora para você especificamente, que achava que não tinha direito, talvez até caminhava no Evangelho, mas como simpatizante, e aí você entendeu que não dá para ser simpatizante e apenas flertar com o Evangelho. Você entendeu, eu quero viver amarradão com Jesus, eu quero viver um culto do abraço eterno com esse Jesus. Feche seus olhos. Se você quiser colocar a mão no seu coração aí na sua casa e fazer essa oração de decisão por Jesus, repita comigo: nessa noite eu tomo a decisão de não apenas receber Jesus na minha vida, mas de acreditar com toda a minha força, com toda a minha fé, de que Ele é o Salvador. E eu profetizo, eu faço essa divulgação diante de todos, que Ele é o meu Senhor, o Senhor da minha vida. E é no nome dEle que eu oro. Amém. Se você fez essa decisão, querido, e quiser se manifestar por uma das nossas redes sociais, ou através de algum amigo que você sabe que é daqui da igreja, ou aí de Teresópolis, se você quiser fazer essa manifestação pública, dizendo: eu aceitei Jesus, faça isso, querido. Afinal de contas, todos aqueles que manifestam diante da humanidade, Ele há de manifestar também, Ele há de confessar também isso diante da eternidade. Ele quer confessar o teu nome lá. Se você fez essa decisão e quer manifestar publicamente, querido, você tem aí as nossas redes sociais, tanto Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp de alguém da igreja, ou daqui de Maricá, ou de Teresópolis. Faça isso. Feche seus olhos, eu quero orar encerrando. Os avisos já foram dados. E domingo nós temos live. Nesse final de semana temos sandubação, né? Temos degustação delivery lá em cima. Um dia eu ainda vou ser agraciado com essa degustação delivery. Mas fechar os olhos para a gente orar, encerrando pelo culto e agradecendo a Deus por essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Graça nós te damos, ó Pai amado, porque mesmo que estejamos passando pelo meio da pandemia, nós não estamos parando nela. O Senhor tem livrado os seus, o Senhor tem livrado o seu povo. E nós acreditamos que o Senhor vai continuar livrando. E mesmo que porventura alguém seja acometido, ó Deus querido, Deus, nós profetizamos e liberamos cura, nós declaramos cura, porque o Senhor é a nossa cura, o Senhor é o nosso Rafá. Deus, em nome de Jesus, sobretudo, ó Pai amado, nós te pedimos, seja com as famílias que porventura estejam enlutadas, porque perderam entes queridos, ó Pai amado, nessa situação, que o teu conforto chegue, ó Pai amado. Nós nunca iremos entender, ó Pai amado, o desejo do Senhor muitas vezes em levar pessoas que para nós são queridas. Mas Pai, através da cruz e através do Espírito Santo, nós conseguimos entender que na verdade, por maior que seja o nosso desejo de estar com quem amamos, o seu desejo, ó Deus, de levar essas pessoas para com o Senhor é muito maior. E chega uma hora que esse desejo prevalece. E nós também somos gratos por isso, porque o Senhor tem manifestado o seu desejo sobre nós. Pai, nos dê um resto de semana abençoado, Pai amado, e que no domingo possamos estar todos presentes diante dessa live, para prestarmos um culto a Ti, assistindo o culto que será transmitido pelas nossas redes sociais. Te agradecemos por essa ferramenta. Toma, Pai amado, as famílias da transformação de vida aqui em Maricá e lá, ó Deus querido, em Teresópolis. Toma, Pai amado, os nossos pastores, ó Pai, a liderança dessa igreja nas Tuas mãos, e a liderança lá também de Teresópolis, ó Deus querido, nos dando, ó Pai amado, dias prósperos e oportunos para Te servir. Assim nós te oramos e agradecemos por tudo. É no nome de Jesus que nós oramos hoje e sempre. Amém. Dê uma salva de palmas aí na sua casa, querido. Aplauda o Senhor. E 1, 2, 3, vai. Tem uma semana de paz, tem uma semana de alegria, tem uma semana de paz com o Senhor Jesus. Tem uma semana de paz, tem uma semana de alegria, tem uma semana de paz com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus, com o Senhor Jesus. Nada vai me tirar.